Abraão. Então, vamos lá. Então, esse tema, entrei um pouquinho antes aí na sala da Rebeca, na aula da Rebeca, vocês já comentaram, né, bastante, a aula foi envolvida, né, sobre família, sobre profetas. Então, a gente vai só dar uma continuidade, né? Talvez alguns pontos diferenciados, mas vocês já devem estar afinados para isso. Nós temos alguns casais aqui que eu sei, eu conheço alguns, sim, e você já tem família, então, e os que estão se preparando para isso, esse curso irá ajudá-los a ter essa visão, a importância, né, de cumprir os propósitos que o Senhor estabeleceu para o plano de salvação, né, que é a família. Bom, eu queria iniciar. Quem poderia ler para nós essa primeira pergunta? Eu queria começar com ela. Que diferença a confiança no Pai Celestial e no perfeito amor e sabedoria de Jesus Cristo podem fazer em minha vida pessoal e familiar? Então, essa pergunta é o início do nosso curso. Eu gostaria que é a primeira aula, né? Então, a gente tem que sair desse curso, desse semestre, pensando nessa pergunta, né? Sobre confiança, né? Sobre o amor, sobre toda essa preparação que o Pai Celestial tem para mim e para minha família, ou seja, para você e sua família, tá? E essa pergunta, ela leva a esse questionamento. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Mas Yasmin, pode ler para nós esse questionamento aqui, no verde, por gentileza. Se estiver tudo ok aí com seu som. Yasmin, acho que não, Yasmin não está. Rafael, pode ler para nós? Posso. Conseguem me ouvir? Perfeitamente. Estamos cercados por opiniões e informações variadas sobre o tema da família. Às vezes, a perspectiva socialmente aceita sobre a família está em oposição direta ao plano do Pai Celestial. Muito bem. Então, quando a gente lê essa frase aí, esse questionamento, né? Estamos cercados por opiniões e informações variadas sobre o tema família. Então, eu sei que vocês conhecem vocês estão sendo bombardeados há muito tempo, todos nós, né, sobre questionamento sobre família, tanto pelos nossos políticos, como no trabalho, como na escola, como no meio em que nós estamos inseridos, correto? E nós precisamos nos preparar para isso, né? Cada dia, porque cada vez mais que vai passando o tempo e os anos, as coisas vão se intensificando mais, né? E aí a gente pensa no seguinte: os assuntos mais abordados na sociedade hoje, no mundo, são esses aqui. A família, com base na sociedade, onde aprendemos os valores, crenças e costumes. Esse é um ponto muito discutido hoje em dia. Um outro, mudanças nos modelos familiares ao longo dos anos. Então, ao longo dos tempos, nós somos testemunha do modelo de famílias que estão sendo inseridas, estão tentando inserir na sociedade. E isso a gente tem enfrentado e discutido. Diversificações nas relações familiares, incluindo famílias monoparentais, reconstituídas e homoafetivas. Essas também, os assuntos estão tão acirrados, né, que há em congressos, não só aqui no Brasil, mas em congressos também em outros países, que a discussão ela é acirrada.
tem os a favores, tem os que defendem, né, a causa. Então, a gente precisa entender isso muito bem e como nos preparar para abordar isso em família, tá bom? Aqui, obstáculos da vida contemporânea que afetam o cenário doméstico, né? Esse é um outro assunto muito discutido e importante na sociedade. E o último, quem pode ler para mim o último? Rapidamente. Exercício dos direitos de crianças e adolescentes dentro da família. Isso, né? Hoje em dia, isso aí também é um assunto que a gente tem se discutido muito, né? E às vezes a gente, como pais, vocês como futuros pais, precisam estar com a doutrina e os princípios do Evangelho e tudo que vem aí do direito do adolescente e criança. Ou seja, às vezes o Estado ele está estabelecendo regras e leis que talvez protejam, que tirem um pouco da liberdade dos pais de poderem agir e orientar seus filhos. Então, é mais ou menos aí nesse patamar. Então, esses assuntos aqui, eu gostaria que vocês realmente ponderassem, porque são esses assuntos bem abordados aí na nossa sociedade hoje, tá bom? Só que nós temos um Deus, nós temos um Filho, né? Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e somos nós aqui a família, tá? Então, nosso papel aqui. Quem pode ler, por favor, a tarjinha amarela aí, só para a gente, bem rapidamente, por causa do nosso tempo. Quanto mais conhecemos e entendemos o Pai Celestial, Jesus Cristo e seu caráter, mais poderemos confiar em seus ensinamentos e conselhos. Muito bem. Então, esse é um papel nosso, um papel meu e de vocês. É a nossa parte nisso aí. Para a gente defender todos aqueles assuntos que eu abordei agora, a gente precisa entender o que o Pai Celestial quer que a gente, né, lute. Eu estou lutando por quê? Qual é a causa? O que eu estou defendendo? Então, nós precisamos conhecer e entender esses dois personagens importantíssimos na nossa vida, o caráter deles e como nós podemos confiar nos conselhos que eles têm dado a quem? Aos profetas. A nossa canção, o nosso prelúdio foi aquele lá, né? Graças damos a Deus por um profeta que nos guia no tempo atual. Então, vocês são abençoados por terem profetas que têm guiado vocês. Correto? E aí tem um convite. E o convite é: familiares, ao fazerem isso, fazerem o quê? Conhecerem e entenderem Pai Celestial e Jesus Cristo, seu caráter, podemos aprender a ver as coisas como eles as veem, de uma perspectiva eterna. Então, nossos líderes políticos, eles não têm essa visão. Então, é muito fácil eles lutarem por causas onde favorece uma parte, né, da sociedade, talvez por interesses políticos também, mas sem uma perspectiva eterna. E é por isso que está essa luta de diálogo, né, convicções, e é uma briga entre a sociedade aqui no Brasil e pelo mundo, tá? E ela não vai parar, tá? E a gente precisa se preparar para isso, tá bom? Então, esse é o convite nosso, o convite que o Pai Celestial faz para nós. Nós precisamos entender isso aí, tá bom? Essas três escrituras, essas três passagens, eu gostaria que, eu não vou escolher, mas eu gostaria que alguém, porque eu preciso saber quem está bem aí para poder ler, mas pode se manifestar. Essas três escrituras, elas retratam um pouco sobre o que o Senhor, o que que ele realmente deseja da gente, o que ele pensa, e qual o nosso lado em perspectiva a ele, entendeu? Essas três escrituras, elas são muito bem explicadas aí, que a gente precisa entender. Gostaria que alguém rapidamente lesse o 24, aí alguém lê Mosia 4:9 e alguém lê Isaías, que é uma busca de escritura, né? 55, de 8 a 9. Versículo 24.
Eu posso Ele ler o não. 24. Eu, Pode ler o Desculpa, Pedro. 24, tá bom. Em seguida, alguém lê depois o 9 e depois alguém lê o 8 e o 9, tá bom? Vamos lá. Tá, ok, 24. Ele não faz nada além de ser para o benefício do mundo, porque ele ama o mundo a ponto de dar a sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, ele não ordena a ninguém que não participem de sua salvação. Muito bem. Alguém lê Mosia 4:9? Acredite em Deus. Creia que Ele existe e que criou todas as criou coisas. todas as coisas, tanto no céu como na terra. Crede que ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Creio que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Muito bem. Isaías 55, de 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muito bem. E aqui somos nós. E eu tenho esse questionamento, né? Pensem como as descrições do Pai Celestial e de Jesus Cristo nessas 3 passagens das Escrituras, podem influenciar a maneira como você escolhe ver questões, aquelas questões que nós tratamos ou outras que você já tem enfrentado, e perguntas delicadas relacionadas à família. Então, alguém tem alguma experiência de como teve em algum momento no meio de amigos ou na faculdade, e aí se deparou com esses questionamentos, e aí a pessoa pediu a sua opinião, como é que você se sentiu confortável, se sentiu seguro em abordar, em defender uma causa? Houve polêmica? Como é assim? Já tiveram, alguém daqui já teve alguma experiência em relação a isso? Se defender um pouco desses questionamentos que os profetas têm nos incentivado a guardar e a defender, na verdade? Irmão Moisés, Fala, Iago. eu tive uma experiência hoje. Hoje, olha. Então um dos meus colegas de trabalho, ele está tendo algumas dificuldades lá porque ele teve um bebê com uma mulher e aí eles depois partiram um para cada lado. E aí ele paga pensão e agora ela quer que ele, quando o bebê está crescendo, que ele também pague a creche da criança. E aí ele estava tudo para baixo e tudo mais, toda aquela situação. E aí vem um outro lá que eu também converso com ele. E aí ele falou, é por isso que hoje eu tenho uma amiga, a gente vai lá no hospital e ela vai fazer o aborto da criança. Aí eu fiquei assim, nossa, fiquei chocado, sabe? Aí eu Uhum. peguei só que ele sabe os meus padrões e tudo mais. E aí, pouco a pouco, eu tentei mudar a conversa para a importância das crianças, sabe? E aí eu falei para eles, nossa, é triste que pessoas assim tenham filhos dessa maneira, sabe? De uma maneira um pouco irresponsável. E eu, por exemplo, eu quero ter mais filhos. Há 5 anos estou tentando ter mais filhos porque eu sinto que o meu filho está sozinho e tal. E ele precisa E aí eu tentei abordar um pouco mais pensando sobre o meu próprio filho, sabe? Como ele hoje precisa de alguém mais, e aí a gente quer ter mais filhos. E aí ele faz sentido e tudo mais. Eu não sei se eu mudei o contexto dele, mas eu tentei ali ajudar eles a entender a importância para essas crianças. Que essa criança, por exemplo, ele não teve escolha e vai ser, infelizmente, ser retirado, sabe? Mas outra coisa também que eu tento fazer é eu deixar bem claro para as pessoas os meus padrões antes mesmo de qualquer questionamento chegue. Se as pessoas sabem o que eu acredito diante, é como se eles veem a mim e eles sabem o que eu penso. Então eles não vão tentar entrar em brincadeira comigo, sabe?
Deixa eu avançar aqui por causa do nosso tempo. Eu estava até no mudo. Mas obrigado, Iago. Experiência, continue nessa linha, porque você está defendendo uma causa muito importante, né? Nós precisamos ser fortes realmente e, e se formos orientados por nossos profetas, a gente sabe o que precisamos fazer, né? E ajudar essas pessoas que ainda não têm essa visão e estão indo para o mais fácil, né? Como, por exemplo, entre responsabilidades, um aborto é muito mais rápido, muito mais fácil de se resolver as coisas, né? Mas não é por aí. Bem. Daniel, pode ler para nós, Daniel Anjos, pode ler para nós essa citação do presidente Richard Giscard? Posso sim. Fala assim: como seu pai, seu propósito é sua felicidade eterna, seu desenvolvimento contínuo, sua capacidade crescente. Seu desejo é compartilhar com você tudo o que ele tem. Muito bem. Então, o propósito do Pai Celestial, esse plano de salvação ele foi preparado para isso. A gente tem que entender isso muito, muito bem, que Deus, ele cresce em glória quando os seus filhos também estão crescendo a cada passo, né? Então, quando a gente entende isso, a gente vê que ele deseja realmente uma felicidade eterna para nós, é, e a gente tem essa oportunidade, né? Por isso que nós estamos aqui nessa terra, tá? Então, esse primeiro tópico foi sobre esses assuntos, a importância que esses assuntos que nós tratamos ali, aqueles questionamentos em que nós somos bombardeados hoje. E aí vem o papel dos profetas, né? Aquilo que eles têm nos aconselhado e tudo, em relação a isso. E a gente vai ver agora um pouquinho também, rapidamente, sobre isso por causa do nosso tempo. Então, vocês podem observar aí que nós temos o quê? Essa imagem retrata o quê? O que que retrata para vocês essa imagem? Seria alguém dando um alerta? Pensem nessa figura aí. Vamos assistir esse vídeo, 4 minutinhos. Prestem bem atenção. Que vai falar sobre os atalaias na torre. Ele é um pouco antigo, mas ele é muito importante, muito interessante. Da antiga Israel, o Senhor da vinha protegia o valioso fruto dos salteadores. O som tá bom? Estão ouvindo? Está muito baixo, Moisés. Baixo? Espera aí, deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Isso. Se tiver legenda também ajuda. Não tem legenda, mas eu vou tentar aumentar aqui, espera aí. O custo de observação elevado da sentinela permitia aquilo que outros não viam e proteger a vida de propósitos. O Senhor deu proteção semelhante. Chamou profetas e apóstolos que funcionam como vigias na torre e nos avisam dos perigos de nossa época. Vocês vivem em um mundo de terríveis tentações. A pornografia, com sua imundícia ignóbil, varre a terra como uma horrível maré que a tudo absorve. Ela é venenosa. Deixa eu ver aqui só rapidinho, deixa eu ver se eu... O meu volume está baixo mesmo. Tá.
Ele ordenava que se construíssem cercas e mundos à sua volta. Então, onde estava? Melhorou um pouco? Melhorou sim, Moisés. Ok. O posto de observação elevado da sentinela permitia-lhe ver o que outros não viam e proteger a linha de perigosos. Deus, o Senhor deu-nos proteção semelhante. Chamou profetas e apóstolos que funcionam como vigias na torre que nos avisam dos perigos de nossa era. Vocês vivem em um mundo de terríveis tentações. A pornografia, com sua imundície ignóbil, varre a terra como uma horrível maré que a tudo absorve. Ela é venenosa. Não leiam esse tipo de coisas, nem assistam a elas, pois os destruirá se o fizerem. Roubará seu autorrespeito e os privará da sensibilidade para as belezas da vida. Irá arrasá-los e chafurdá-los em um pântano de maus pensamentos e possivelmente de más ações. Mantenham distância dela. Fujam dela como fugiriam de uma doença pestilenta, pois é igualmente mortal. Com um número crescente de conversos, precisamos de um esforço significativamente maior no sentido de ajudá-los a encontrar o rumo. Meninas? Oi. Emily é a estação Gênica e Brighton. Essa é a Emily e a família foram batizadas na semana passada. Depois dou uma passadinha pra te ver. Todos esses conversos precisam de 3 coisas: fazer um amigo, ter uma responsabilidade e ser nutridos pela boa palavra de Deus. Para nós é um dever e uma oportunidade proporcionar-lhes estas coisas. Ai, pessoal, eu tenho que botar aqui na vez, pois ontem à noite Jared veio buscá-la. Aí eu abri a porta e dei com ele cheio de laranja entre os dentes. E quando ela abriu a porta, ele uma máscara. Eu não acreditava. Eu acreditava. O Salvador demonstra ter o eterno desejo de proteger-nos. Ele mostra-nos o caminho sempre da mesma forma. Embora use diferentes meios para alcançar todos os que estão dispostos a aceitar, o seu convite, a mensagem transmitida dos seus profetas, é seu principal meio de comunicação quando o povo está qualificado para ter os profetas de Deus em seu meio. Os servos autorizados têm o compromisso de admoestar o povo, mostrando-lhe um caminho seguro a seguir. Muito bem. Nesse vídeo, vocês com certeza perceberam algumas características desse personagem que estava como sentinela na torre, né? Vocês podem identificar alguns rapidamente, bem rapidinho. O que vocês perceberam aí? Em que forma eles ajudavam as pessoas que dessem atenção à voz de comando? Conseguiram perceber alguns pontos? Eu acho assim que, pelo que eu vi, uma coisa que eu achei interessante foi a questão tá falando, né, do conteúdo inapropriado para a gente. Mas não só isso, eu acho, mas também toda a questão da castidade
do sexual, né? Que a gente tem que se abster, manter nossa pureza e buscar fazer isso da melhor forma, porque o Senhor, Ele espera isso da gente. E nós vamos ser abençoados de N maneira quando nós buscamos mandar os mandamentos dele. Muito bem, obrigado. Isso mesmo, precisamos. Bom, Moisés, Opa, diga. algo que ficou para mim foi quando eu vi o homem ouvindo e olhando em direção ao atalaia. Por quê? Porque nós temos o profeta hoje. Ele nos dá advertência. Mas parte do processo ter sucesso é a pessoa que não consegue ver a situação confiar no atalaia. Se a gente não ouve a advertência, a punição ou as consequências vão ser a mesma do que se não houvesse um atalaia ali. Então a gente precisa ouvir nossos profetas, como esse homem fala, se a gente não ouvir, consequências vão ser a mesma para qualquer outra pessoa do mundo. Muito bem, obrigado. Ó, excelente, excelente comentário de vocês. Então, pegando, eu queria que outros, mas para nosso tempo, eu queria que eu ouvir outros, mas nós teremos outras oportunidades. Mas em cima disso que vocês falaram, então, a gente leva a crer que nós somos abençoados por viver em uma época em que o Senhor chamou novamente profetas vivos para nos guiar e proteger. E eles são autênticos sentinelas, né? Então, como profeta do Senhor, eles ajudam você e eu a entender a doutrina da família eterna. Esse é um ponto, uma pergunta que eu gostaria que vocês levassem, né? Eu vou jogar esses slides esse PDF no nosso grupo, tá? Dos que forem participar desse curso, para que vocês acompanhem depois e façam uma revisão, tá bom? Outra, pense como você pode adquirir o maior testemunho dos profetas vivos e confiar mais plenamente nas palavras dele em sua vida. Então, eu e vocês, nós somos agraciados, né, com conferências semestrais, né, e temos a oportunidade de ouvir os conselhos desses homens que foram preparados e chamados por Deus. Tá bom? Um deles, nosso atual profeta hoje, tem nos falado. Gostaria que alguém lesse rapidamente para mim esses 2 pontos, são 3 na verdade, vou logo adiantar 4 na verdade. E a gente vai finalizar a nossa aula entendendo esses conselhos aqui do profeta Nelson. Podem começar. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Não. Peraí. Inclusive, no vídeo em si, a gente estava vendo assim, eu tomando água e tudo mais. É mesmo? Puxa, é porque eu saí então do compartilhamento. Poxa, vocês nem me... Puxa vida. Mas eu vou mandar esse slide para vocês ter oportunidade de assistir novamente. Espera aí, que eu acho que eu deixei de compartilhar de novo. Por isso que... É isso mesmo. Agora tá, né? Sim, agora tá. Pronto, vamos lá, rapidamente, para a gente não atrasar a aula, estamos no finalzinho. Cada apóstolo do Senhor está em posição de observar e sentir o amor que o Pai Celestial nutre por seus filhos, em especial pelos que passam por dificuldades. Muito bem. Continua? O verde. Pode ser outro, que pode ler o verde. Muitas vezes, como líderes da igreja, Pode continuar.
muitas vezes, como líderes da igreja, recebemos críticas por aplicar as leis de Deus, defendendo a doutrina do Salvador e resistindo às pressões sociais do dia a dia. Entretanto, a nossa incumbência, conforme ordenaram os apóstolos, é ide por todo o mundo, pregai o evangelho dele a toda criatura. Isso significa que somos incumbidos de ensinar a verdade. Muito bem. A jovenzinha que quer começar a ler, pode ler o azulzinho? Ok, tá. Muitas vezes, quando fazemos isso, somos acusados de insensíveis. Muito bem. O outro, último, é exatamente quem pode? É exatamente por nos preocuparmos imensamente com todos os filhos de Deus que proclamamos sua verdade. Nem sempre podemos dizer às pessoas o que elas querem ouvir. Muito bem, né? Então, essas são as palavras de um profeta de Deus, o profeta Russell Nelson. E nós, eu e vocês, se eles são bombardeados quando eles se reúnem para defender essas causas, nós que recebemos isso deles, eles têm um profundo amor por nós. Eles sabem, quando você está ali com seu colega da faculdade, seu amigo do trabalho, e acontece esses questionamentos, ele sabe sim que vocês, por algum motivo, vão ser também bombardeados, vocês vão ser criticados, né? Mas nós somos aqueles a quem o Senhor nos escolheu, tá bom? Para defendermos a boa causa. Se os profetas, Jesus Cristo ele foi criticado, foi cuspido, ele foi maltratado. Nossos profetas, quando falam isso, a sociedade vem em cima violentamente contra eles, assim, com argumentos, né? E vocês sabem disso, até mais do que eu, tá? Então, não seria diferente comigo e com vocês quando estamos diante de um amigo e a gente está defendendo uma causa. Quer seja a gente defender lei da castidade, porque eu sei que vocês são bombardeados diversas vezes, né? Pornografia, casamento, homoafetivo, quando vocês estão defendendo, controle de natalidade e outros, se a gente fosse botar em pauta aqui. Mas, quando nós estivermos diante dessas situações, pensemos no Salvador e pensemos nos profetas, né? E nós vamos manter a nossa coragem de poder defender convicto de que nós estamos fazendo certo, tá bom? Queria prestar meu testemunho para vocês, de que eu sei que essas coisas são verdades. E nós estamos um profeta vivo, nós estaremos sendo guiados sempre por esses sentinelas. Eles estão, como o irmãozinho falou aí, ele olha para lá, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para trás, eles estão olhando tudo. E eles vão sempre nos alertar, tá bom? Eu queria deixar essa aula com vocês, meu carinho, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu vou ver com o Anderson, viu, Anderson? Eu preciso que tu crie, não sei se vai criar um grupo para nós, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Um grupo para nós, deixa eu sair daqui do coisa. Nós temos 15 participantes aqui. Eu não sei se como é que está a inscrição deles dentro desse curso, mas se tu fores formar um grupo nosso, ou um grupo geral, não sei como vai ser, para eu poder mandar, eu quero mandar esse slide, porque ainda tem alguns conteúdos que eu gostaria que eles pudessem dar uma pesquisada, dar uma estudada, que pode ajudar eles numa futura recuperação, ou os alunos que adentrarem podem também pegar essa recuperação.